Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante, que inclusive hoje a gente estava até brincando que é quase um papo de gestante, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados, desde a programação do preparo para a gestação, parto, pós-parto, e falar um pouco mais, né, sobre essa fase, as mudanças, o que a gente pode fazer para lidar melhor com essas mudanças, né, para estar realmente preparado. A gente fala tanto na programação do tratamento, planejamento reprodutivo, então nada mais importante pra gente do que a gente se preparar também para essa fase tão gostosa, né? Em todos os sentidos possíveis. Então, para isso, eu queria agradecer imensamente a presença, a disponibilidade de vocês e vou deixar vocês à vontade para se apresentarem, para as pessoas conhecerem vocês um pouquinho também. Bom, gente, eu sou a Jaqueline, já participei algumas vezes aqui do Papo de Tentante, hoje nessa sessão especial Papo de Gestante. E eu estou grávida de 36 semanas, então eu espero poder contribuir aqui. 36 já. 36 já. Você acredita? É verdade. Eu sou Daniela, sou fisioterapeuta, sou mestre e doutora pela USP, estou agora no pós-doutorado, a loucura. Sou especialista em saúde da mulher, trabalho com obstetrícia desde 1999 e me dedico só a isso. Preparo para gestação, parto e pós-parto. Maravilhosa. E você tem uma voz que traz uma calma, né? Eu tava não é? Eu tava pensando isso desde lá de baixo, na hora que a gente tava conversando. Que bom, obrigada. O timbre da voz dela, assim, é muito relaxante, passa tranquilidade. Não é? Assim mesmo. Então, gente, oi, um prazer estar aqui. Meu nome é Júlia, também sou gestante, tô de 38 semanas e tô muito feliz com o convite, muito obrigada, que a gente possa ter uma troca muito legal. Maravilha. Só eu não dei a notícia por aqui também, que eu também tô gestante, né? Porque até então não tinha contado essa informação assim tão abertamente. No podcast, não. No podcast foi a primeira vez, Só tinha contado em outras redes. Mas tô agora com 30 semanas, preparando para a chegada do Arthurzinho. Então, nós vamos trocar muitas experiências. E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, assim, quando a gente fala em preparação para a gestação, o que vocês acham que a gente pode falar em preparação física e emocional até, de certa forma, né? Mas como é que a gente se prepara para a possibilidade da gestação nesse sentido? As meninas primeiro. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, pra mim foi a questão de conhecimento, né? De buscar conhecimento. Então, acho que, assim, só de a pessoa estar aqui ouvindo o podcast já é ótimo, né? Então, eu fui muito atrás de conhecimento para entender o que podemos fazer. Então, eu acho que assim, a parte de atividade física, uma dieta equilibrada faz diferença, perda de peso quando possível, que essa eu falhei, eu engravidei já bem acima do meu peso. A questão da fisiopélvica, que eu já tinha ido atrás, então eu já busquei um pouco esse conhecimento, acho que foi bem importante. Eu penso nisso, assim, de bate pronto. Eu já fui muito, assim, eu tinha muito conhecimento, né, porque eu trabalho aqui no marketing do Ceferp, então conhecimento não me falta, dos médicos, enfim, dos especialistas, porém eu confesso que eu pequei. Eu comecei a me cuidar depois que a gravidez veio. Então, assim, eu comecei a me cuidar lá pelo 2º trimestre. Agora que eu tô fazendo fisioterapia pélvica também. Mas, assim, eu sinto que eu era muito sedentária. Então, eu tive uma dificuldade aí pra fazer algumas coisas. Hoje mesmo a gente tava até conversando, né? A doutora Daniela me ajudou bastante lá, que eu tava com umas dores na perna, assim. E provavelmente é por causa desse meu sedentarismo. Então, eu vejo que realmente se preparar com antecedência poderia ter me ajudado muito a evitar essas dores. Sabe que isso é uma coisa que eu penso bastante em mim também, porque eu era obesa, né? Na verdade, eu sou porque nós sempre estamos em tratamento, né? E aí eu fiz uma cirurgia bariátrica, já na época pensava em engravidar mais pra frente e tudo mais, e eu notei uma mudança muito grande, assim, na minha capacidade física mesmo, né? Então, de conseguir subir uma escada sem cansar, de conseguir agachar e levantar sem ter dor, sem nada. E aí, esses
dias pra trás, tem umas 2 semanas, alguém falou assim, nossa, mas nem parece que você tá nessa idade gestacional. E aí eu fico pensando, gente, imagina se eu tivesse engravidado antes da cirurgia, que eu não conseguia fazer nada disso, imagina agora com a barriga. Porque mesmo hoje, a gente tava até conversando um pouquinho sobre algumas limitações físicas que às vezes aparecem, mas elas são muito menores do que as limitações que eu tinha antes, quando eu pesava 50, 60 quilos mais do que eu peso hoje. Então, realmente, esse preparo faz muita diferença, né? E agora eu vou deixar a especialista. Como a Júlia falou, eu bato muito na tecla da informação. Eu acho que a pessoa informada, ela vai atrás do que ela quer. Então, quando eu sei de alguma coisa, de alguma informação, eu sei se eu quero aquilo para mim ou não, para minha família ou não. E aí, isso já traz um acalento emocional muito grande. E aí, eu já sei se eu quero me dispor àquele risco ou não. E dentro da obstetrícia, os riscos já existem. Porque eu digo muito, já está vivo, gente. Então, a gente fala, gravidez de risco habitual. Porque o bebê já está ali, já tem vida. Então, se nós já estamos vivos, nós já temos o risco de morrer. Então, o bebê já está vivo. Então, já tem o risco de haver uma perda gestacional. Então, é risco habitual. Se você vai acrescentar algum risco ali ou minimizar os riscos, você tem conhecimento disso? Então, você está disposto ou não, você quer ou não aumentar ou diminuir esse risco, você tem informação sobre isso. Então, esse emocional já começa a minimizar aí com as informações. Então, você já fica, não é o meu sentar que mudou, não é a alface que eu comi em casa ou que eu comi no restaurante que eu confio, é algo que eu não tenho culpa que fiz ou não para essa gestação. Então, e você já fica mais tranquilo. Em relação à atividade física, sempre é tempo. A gente sempre tem tempo de fazer alguma coisa. O que passou, passou. Então, sempre dá para fazer alguma coisa. Então, nasceu, o bebê tá ali, teste positivo de gestação. Primeira coisa que nasce em pai e mãe é culpa. Sou culpado de alguma coisa. Tô fazendo alguma coisa errada. Deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. E é do positivo mesmo, não é nem do nascimento. Né? Pra eternidade. Pra eternidade. Então, assim, a gente vai fazer o que dá sempre. E o que dá para filho é o nosso melhor. Não importa dinheiro, tempo, esforço, suor, a gente vai fazer o que a gente consegue do fundo do coração. Às vezes o nosso melhor não é o melhor do mundo, não é o melhor da outra pessoa, mas é o que eu consigo fazer. E o que eu consigo fazer não é caminhar todo dia 40 minutos, não é ir para fisiopélvica particular de não sei da onde, não é ir para fisiopélvica que é a Unimed, que é a Apivida, que qualquer coisa. Não quero ir, não vou, não tenho tempo, prefiro trabalhar. E o que daí? Não vou, não quero, não dou conta. A gente trabalha muito na clínica com o que eu quero, eu posso e eu preciso. Isso tudo combina? Combina, então tá, vamos fazer. Não combina? Então não vou fazer. Eu vou fazer o que eu quero, o que eu posso e o que eu preciso junto. E isso é para sempre. Não se cobrem, porque a vida já cobra demais. E até assim, a gente fala muito para quem tá em tratamento, para quem tá tentando engravidar, justamente dessa questão da comparação, né? De que, uma amiga minha fez um tratamento assim, deu certo por causa disso, a outra engravidou por causa daquilo, e o quanto isso prejudica a gente. E no período depois que a gente atinge a gestação, acho que mais ainda também, né? Porque faz muito sentido essa questão do equilíbrio das 3, porque às vezes não faz sentido para aquela pessoa, né? Não entra naquelas 3 regrinhas, e não é porque a outra pessoa fez que a gente vai precisar fazer também, às vezes não vai fazer bem para nós, né? Sim, eu tive muita dificuldade, porque assim, eu sempre quis ser mãe, isso é algo assim que eu não me lembro em nenhuma versão de mim desde criança que não quisesse ser mãe, então isso é algo muito forte. E depois que eu engravidei, eu senti uma pressão muito grande minha,
que assim, que ao mesmo tempo que eu queria falar pra todo mundo, eu não escondi, então assim, que nem eu vi a doutora Camila, eu tava acho que com 6 semanas. Eu, doutora, eu tô grávida, sabe? Então assim, eu queria contar, mas eu não contei nas redes sociais. Porque eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. Então, principalmente o começo, eu demorei muito pra conseguir curtir. E eu lembro que eu tive vários ataques de pânico, porque eu tinha medo de perder a minha neném. E assim, e aí eu ficava com medo até, inclusive, de fazer exercício. Porque como eu era sedentária, aí agora que eu tô grávida, eu vou começar a fazer exercício. E se isso acabar prejudicando mais do que ajudando? E aí ficava aqueles sentimentos, aquelas coisas. E as pessoas falando, não, curte. Aí eu, tá, mas e se eu fizer alguma coisa que vai dar errado? Eu sou a culpada. Essa culpa era muito forte, assim. E aí eu digo pra você que tá com esse medo aí, vai conversar com alguém que é especialista em atividade física. Então, manda uma mensagem pra mim, porque existem exercícios específicos. Então, aquela mulher que tá com risco iminente de perder neném, de nascer prematuro, vamos dizer assim, uma gravidez de risco altíssimo, internada no hospital, porque ela não pode ficar em pé, ela precisa ficar de cabeça para baixo, porque senão o bebê nasce. Existem exercícios físicos específicos, atividade física específica para essa mulher. E a fisioterapia atua dentro do hospital com essa mulher. Porque a mulher que está andando, que está trabalhando, que está na sua atividade corriqueira, ela não pode fazer atividade física. Existe atividade física para essa mulher. É personalizado. Então, tem como a gente atuar. Mas não pode ser qualquer um. Não é qualquer exercício. Não é qualquer profissional. Precisa ser alguém que estudou para isso. Então, conversa com alguém que é especialista, que consegue lhe passar essa segurança, que consegue lhe explicar, fazer você entender qual é o exercício para você. E não é dizer assim, vai fazer esse. Não é vai fazer esse. Por que eu vou fazer esse? Como eu vou fazer esse? Aí sim, você se sente segura para fazer. Exatamente. E você acha que tem alguma coisa, lógico, a gente sempre tem que orientar de forma individual, mas alguma coisa, algum desses exercícios de preparo que a pessoa pode fazer enquanto ela está planejando a gestação ou tentando a gestação? Sempre. A gente tem a adaptação do corpo para gestar. Então, a gente pode preparar esse corpo para engravidar. A principal preparação é aquela preparação interna. Se a gente tem dentro da fertilização o ajuste do útero, das trompas, dos ovários, para poder haver a fertilização, por mais que seja a fertilização natural ou a fertilização in vitro, a gente também tem todo o ajuste de fáscia, de ligamento, que a gente consegue fazer a manipulação por meio da fisioterapia e a soltura, a liberação dessas estruturas que são extremamente interligadas pela manipulação da fisioterapia. E a depender da pessoa, são poucas manipulações que a gente faz e essas manipulações favorecem a fertilização e a implantação do óvulo fecundado. Então, só isso já é um preparo para engravidar. Fora mobilidade, flexibilidade, preparação muscular em si para esse corpo que vai entrar em adaptação ao longo de 9 meses. Com certeza. Vocês chegaram a fazer? Você chegou a fazer alguma coisa antes? Eu fiz, não foi específico, um preparo para gestação. Eu já tinha feito fisiopélvica antes, mas foi mais por questão de dor na relação sexual. Então, acho que assim como a Dani falou, eu já tinha feito ali a soltura da fáscia. Eu tava, vamos dizer, fresquinha, né? Tava com tudo em ordem. Tanto que daí foi bem fácil, assim, pra eu engravidar. Na época eu ainda usava Dilmirena, já sabia que eu queria ser mãe, mas ainda não era o momento. Tanto que eu tirei o DIU no primeiro mês de tentativa, já veio positivo. Olha, que legal! Foi muito fácil, assim. Então, acho que muito por ter tido esse preparo. Ainda que não foi algo consciente me preparando para a gestação, teve um preparo ali dessas estruturas físicas e super valeu a pena. Com certeza. Até para do ponto de vista de relação mesmo ser melhor, né? Porque a gente fala muito para quem tá tentando engravidar que tudo acaba ficando muito robotizado, né? Porque tem que ser aquela coisa de, meu Deus, tá no período fértil. Eu já tive paciente que falou assim, olha, meu marido tava com crise de cólica renal. Eu falei,
pra ele, é hoje, porque eu tô aqui fértil. Falei, gente, coitado desse marido. Então, fica tudo muito engessado, né? E às vezes, pra mulher, isso também é difícil até nesse sentido mecânico mesmo, porque às vezes ela não tá nem com vontade, é tudo muito mais estressante, tem que fazer naquela posição que as pessoas falaram que é aquela que engravida, depois tem que ficar deitada quanto tempo, a gente sabe que tudo isso é mito, mas infelizmente muitas pessoas, né, vão ouvir, vão tentar, e se a gente não tem esse preparo antes, isso é mais um fator estressor, né, que às vezes traz desconforto até pra ter relação, né? E acaba afastando um do outro. Exato. Exatamente. E aí o preparo de um objetivo maior, que é a parentalidade, a gente foca só no positivo e na gestação. Só que a gente vai viver a vida com aquela criança depois, né, numa família bem estruturada. Então a gente precisa cuidar da relação também, né? E aproveitando que a gente tá falando dessa questão de família, como que vocês veem a participação dos parceiros ou das parceiras no período ali das tentativas ou no caso do tratamento e até durante o período da gestação, assim? O que vocês veem que é importante da gente orientar para essa pessoa que não tá vivendo? Por exemplo, falando por mim, às vezes as pessoas perguntam, e aí, a vida já mudou muito? Eu falo, a minha sim, a do meu marido nada, né? Ele não sente nada, dorme a noite inteira, faz xixi normal. Então, acho que falta um pouco às vezes, a pessoa não sabe mesmo, né? Então, o que vocês acham que a gente pode falar um pouco sobre os parceiros, as parceiras que estão ali convivendo com uma tentante ou gestante? A questão de tentante, assim, eu tentei por alguns meses, né, consegui engravidar naturalmente, mas eu lembro que o que mais pegava era a questão emocional mesmo. Por exemplo, a primeira vez que veio o teste negativo. Então, assim, foi algo que eu senti que meu marido ficou muito triste por mim. Que ele viu o quanto eu estava esperando aquele teste dar positivo, assim. Tanto que quando o teste veio positivo, ele falou assim, mentira. Como assim? Não dá, é quinta-feira. Do nada você me fala isso. Eu, não, calma, amanhã a gente vai fazer o teste de sangue pra fazer o beta bonitinho, ver como é que tá. Então, aí quando saiu o resultado, aí eu já contei pra minha mãe e tal. Então, assim, eu sinto que talvez, pra quando tá tentante, esse aspecto emocional é o que mais pega, né? Depois, quando já tá gestante, o que eu senti mais, o que eu sinto, né, é uma preocupação comigo, porque eu trabalho muito. Eu não gosto, eu não sou de parar, eu sou aquela pessoa que eu falei, que, ó, eu vou trabalhar até o dia do parto, aí depois, sei lá, depois que nascer, eu vou fazer o quê? Uma semana de home office. E aí vamos ver se a vida vai ser bem assim, né? Então, assim, e aí eu sinto que ele fica muito preocupado, no sentido, olha, você precisa desacelerar, você precisa se cuidar, agora você não tá sozinha. Então, eu sinto que, assim, que os maridos, os parceiros, eles podem ser presentes, mesmo sem estar gestando. E só de estar lá, do lado, oferecendo apoio, já é bom. Até na questão de alimentação, na questão de exercício, de incentivar, mas também respeitar. Então, por exemplo, você tem que comer bem e tudo mais, mas, eu quero um chocolate. Tá bom, pode comer chocolate, então. Sabe? Também não cobrar, né? Exato. E eu acho que diálogo é fundamental, né? O meu marido foi exatamente assim. De início, ele não tava entendendo. Claro, era o meu corpo que tava mudando. O enjoo, era eu quem ficava enjoada. Então, assim, a gente conversava muito. Meu marido é super parceiro. Ele vai nas sessões de físio junto ali com a Dani, conversa, participa das aulas. Ele é super parceiro. Mas a gente teve uns momentos difíceis. Eu tive muito medo também da perda no início. Foi muito difícil pra mim curtir. Eu comecei a curtir mesmo essa gestação de umas 14, 15 semanas, porque até então eu tinha muito, muito medo. E o meu marido, ele não entendia isso, assim. Ele não conseguia entender esse meu medo. Ele falava, Júlia, já tá grávida, tipo, uhul. Tá tudo bem. Tá tudo certo. E daí eu falava, não. E eu falava, mas tem muito risco de perder e não sei o que. E se eu fizer tal coisa, eu também tinha muito essa culpa. E ele não conseguia entender isso. Daí ele falava, tu também não pode, caso a gente tenha uma perda, tu também não pode ficar triste, ficar depressiva. Eu falava, gente, como não? O bebê tá aqui comigo, tipo, eu não sinto ainda, mas é o meu corpo que tá mudando. E pro homem, eu acho que ele só passa a entender mesmo quando ele pega aquele bebezinho no colo, que ele realmente tá ali, né, fisicamente, pode tocar. E demorou um pouco pro meu marido conseguir entender isso.
Mas depois que ele entendeu, ele tem sido muito parceiro. E a gente estuda juntos, a gente compartilha conhecimento. E eu passo muito o que eu quero, o que eu imagino para um parto, para gestação, para educação do nosso filho. A gente conversa muito. Então, acho que é fundamental essa parte, assim, de conversa com os nossos parceiros. Eu acho que é só assim que a gente consegue dar a noção pra eles do que tá acontecendo, né? Exatamente. Há um tempo a gente encomendou um móvel pela internet, chegou lá em casa e a gente foi tentar montar um móvel pequenininho, a gente falou, não, a gente dá conta, né? E aí todas as peças ali no chão, e aí abaixa, pega a peça, abaixa, pega outra peça. Nisso já passou 2 horas, a gente abaixa, pega, porque a gente não sabe montar móvel, até que chegou uma hora, ele falou, eu preciso que você faça isso aqui. Eu falei, você eu tô grávida, eu tô cansada, tá doendo pra eu fazer tudo isso. Então, acho que eles não têm muito essa noção mesmo. Faz parte, né, a gente conversar. E você tocou um ponto que eu ia perguntar mesmo, eu ia até perguntar pra Dani mais sobre isso. Que você falou, ele vai comigo nas consultas, acompanha. Então, o marido, né, o parceiro ou a parceira, consegue acompanhar nesse sentido e participar desses momentos também, né, Dani? Lá a gente foca na parentalidade como um todo. Uhum. Então, eu peço sempre para levar um acompanhante. Uhum. Independente se seja a parceria, se seja uma avó, uma madrinha. Então, alguém que acompanhe essa mulher que gesta para poder ajudá-la no desenvolvimento. Porque as minhas consultas, elas têm uma parte de educação em saúde junto. Então, eu tenho mais de 14 temas que eu dou logo na primeira consulta, na avaliação, para que elas possam escolher por ordem de prioridade, porque eu não vou dar 14 consultas ao longo da gestação. Então, a gente numera, né, Ju? Sim. E a gente vai, essa eu quero que a minha sogra veja, não, essa eu quero que a minha mãe, essa a madrinha vai adorar estar junto. Mas eu queria 2 pessoas nessa, traz 2 pessoas que a gente vai conversar. Então, a gente conversa cerca de 20 minutos sobre cada assunto, e é importante a família estar junto. E quando a família vai, às vezes eu passo um exercício com o filho mais velho, às vezes com o marido, então está sempre participando. E aí eu digo, preste atenção nesse movimento, para onde vai a cabeça dela. Então ela está tendendo a trazer a cabeça para cá, o ombro para lá. E aí eu deixo a parceria sempre de olho num movimento, para estar sempre participando, meio que indiretamente, se o exercício não for específico para o marido ou a parceira participar desse movimento. Mas eles sempre estão incluídos. Às vezes, na avaliação, eu vejo alguma questão que o marido, que a gente questiona, desde menarca até a atividade sexual, como é que tá? E aí tem alguma queixa ali, como é que tá a relação com que não tá muito boa. Traz o marido aqui, a gente precisa conversar sobre isso. E eu introduzo, às vezes não pode ser diretamente, tem que ser meio que... E eu introduzo esse assunto na conversa. E eles se soltam. Então, tá sempre dentro da consulta, a parceria. E a consulta é para os 2. Sempre pros 2. E acho que é muito legal, né, Dani? Porque a Dani também, ela me passou os temas, daí eu chamei meu marido e eu até mostrei pra ele, o que tu acha dos temas? E foi muito legal, porque alguns temas que eu já tava mais familiarizada, que pra mim não estaria, assim, no topo da lista de prioridades, pra ele tava na prioridade. Então, isso foi muito legal, porque daí a gente colocou alguns temas que pra ele eram importantes e foi muito proveitoso. Tipo, ele ia lá nas conversas com a Dani, super participava, trocava ideia, aprendia. Depois ele ia pra casa, estudava e vinha me falar, olha, Ju, isso aqui é assim, a gente pode fazer tal coisa no dia do parto, tal movimento. E nisso ele começou a gostar, a participar mesmo. Foi muito legal, foi muito bom isso. Tem mulheres, inclusive, que não perguntam nada e o marido só pergunta. E é muito legal, muito legal. Tem maridos que são super calados e na hora da educação em saúde, eles estão discutindo. Depois eles não falam mais nada. Até nas rodas de conversa de gestante também, né, Dani? Quantos homens falam nas rodas? Eles chegam no início, assim, de manhã cedo, com as carinhas fechadas, muito Aí depois do coffee, a gente tem um coffee no meio. Depois do coffee, eles abrem a boca e começam a perguntar.
Gente, que legal. E é legal até para alinhar a expectativa, porque isso que você falou é muito real, assim, né? Às vezes a gente não sabe o que tá passando na cabeça do outro, a dúvida que tá passando na cabeça do outro, e ter alguém que vai te guiar, né? Falar, olha, os pontos são esses e tal. Você vai começando a entender o que o outro tá pensando e ele participar mais desse processo. Até porque acho que é meio cultural nosso, assim, como mulher ainda, a gente procura muito, né? É igual essa questão que você falou, eu tava com medo da perda, né, que vocês comentaram. Acho que a gente, mulher, tem mais isso, porque a gente tem mais informação, a gente olha mais. É igual quando eu fui pro meu ultrassom de primeiro trimestre, o morfológico, né, de primeiro trimestre, eu tava lá tensa, porque eu falei, gente, e se tiver alguma alteração e tudo? E meu marido tava tranquilo, jogando no celular. Ele falou, por quê? É um exame delicado? Eu falei, gente, como assim? Então, é natural, né? Assim, a gente acaba procurando mais, e aí, às vezes, a gente tende a achar que a pessoa tá entendendo, tá acompanhando a gente por osmose naquilo tudo, e não é verdade, né? Então, a gente conseguir inserir a participação do parceiro, da parceira, ou de outra pessoa, adorei que você falou, a avó, a madrinha, né? Uma pessoa que vai estar junto ali na rede de apoio, né? Faz muita diferença. Mas eu aprendi isso, Camila, na própria pele. Uhum. Quando eu cheguei no meu parto, que eu vi meu marido parado, olhando pra mim, eu fiz assim, ele não sabe o que fazer. Eu falei, gente, eu não ensinei ele. Porque eu ensino os maridos das minhas pacientes, eu não fiz com o meu marido. Por quê? Porque eu achava que o que ele vivia comigo, ele aprendeu. Eu entendo. E não, eu não passei pra ele. Ele ia pras rodas, ele me ajudava, ele sentava, mas ele não pensava. Eu não parei para ensinar o meu marido como eu ensinava os outros pais. Eu fiz, por que eu não fiz isso? Porque eu não dei atenção ao meu marido como eu dou atenção aos pais das minhas pacientes. E aí, hoje, eu pego muito mais no pé dos pais, dos maridos, das parcerias, que não estão ali com o bebê na barriga. E porque a parceria gesta também, a parceria gesta uma família. A parceria está ali cuidando dessa mulher, dessa bolha externa, que precisa ali dessa mulher que vai criar vínculo com esse bebê diretamente. Porque esse bebê ali é espelho daquela mulher. E se não tiver essa bolha externa, que é feita por essa parceria, como é que esse bebê vai conseguir criar esse vínculo e se tornar unânime, ser, né, ali único? Não vai. Então, a gente vai, aos poucos, aprendendo com a vida. É aos poucos? Claro que é aos poucos, e a gente vai vivendo. Hoje eu sou completamente diferente do que 9 anos atrás. E eu passei uma gravidez excelente, não tive uma dor de cabeça. E eu sei muito mais hoje. Então, quem dera eu estar grávida hoje, para começar a fazer tudo que eu aprendi. E é engraçado que nas tentantes, quando elas chegam, os maridos, eles encaram meio que muitos, não são todos, como se o processo fosse dela. O negativo fosse dela, o positivo fosse dela. Então, aos poucos é que eles vão entendendo que o positivo é deles também. Mas é difícil ainda que esse processo é meu, que essa tentativa é meu. Quer tentar de novo? Vamos. Por mim, tanto faz. Né? Vamos ver o espermograma? Não precisa, o meu tá tudo bem. Não deu ainda, tá com mobilidade. Mas tem algo a investigar ainda. Não, mas tá tudo certo. Então, a gente vai aos poucos trazendo ele também para consulta, trazendo ele também para tratar ela, tocar no corpo dela de um jeito diferente. E é difícil trazer os tentantes para dentro da minha consulta, mas eles vêm. Aos poucos eu consigo. E acaba que no tratamento, né, eu até ia entrar nesse assunto mesmo, a gente acaba diagnosticando mais cedo a gravidez, porque às vezes uma gestação espontânea, né, até atrasar a menstruação, fazer o teste, fazer o ultrassom, já no tratamento não, a gente tá ali exatamente com a data marcada, começa a fazer antes e tudo mais, então acaba que a expectativa é maior, a ansiedade, até pelo histórico, né, de muitas vezes anos de tentativas frustradas,
né? Então, esse diagnóstico mais precoce da gravidez tem o seu lado, de certa forma, negativo, porque a gente, às vezes, acaba tendo alguns desvios ali do desenvolvimento e a pessoa fica mais assustada acompanhando aquilo de perto. Então, tem um sangramentinho, tem uma área de descolamento que se resolve sozinho, mas que naquele momento a gente fica muito assustada, né? Só que também ele traz uma janela para que a gente possa intervir o mais cedo possível nessas questões, né? Então, se, por exemplo, a partir do momento do diagnóstico bem inicial da gravidez, se eles já quiserem começar e puderem começar um acompanhamento, né, profissional, com certeza faz diferença na experiência da gestação, né? Porque é uma coisa que eu falo sempre para eles, a gente não tá aqui com o objetivo de vocês terem um teste positivo, a gente quer o bebê nascido bem, a família bem lá na frente, né? Então, a gente ter esse cuidado também com a gestação inicial, a gente tem a oportunidade de fazer a diferença desde o início, né? E não é ter um bebê por ter, é ter uma família muito bem. Exato, exato. E significa todos bem. E quando a gente fala no comecinho da gestação, então a gente fizeram um tratamento, deu tudo certo, engravidamos, e a gente sabe que o começo da gestação traz muitos sintomas. Na verdade, não sei como foi pra vocês, vocês tiveram muitos sintomas nesse comecinho, a pista de que tava grávida ou não? O maior sintoma que eu tive, eu tava até comentando, né? Eu não tive muito enjoo, eu fiquei bem tranquila. Eu senti mais dor nas mamas. Então, assim, do peito crescendo mesmo foi o que eu mais senti. Aquele sintoma de TPM, sabe? Quando assim, vai vir a menstruação, só que a menstruação não veio. Peraí, tá persistindo. Então, assim, foi o que eu mais senti. A enjoo mesmo, acho que teve 10 dias da minha gestação inteira. Teve 10 dias que eu fiquei enjoada, mas não cheguei a vomitar nem nada. Eu sou bariátrica também, né? Então, já tenho uma predisposição a não vomitar. Tenho uma dificuldade para vomitar. Mas, assim, senti também cheiros. Fiquei muito sensível a cheiros. Então, aquilo lá, perfume forte. Nossa, eu ficava assim... Nossa, tem alguma coisa ruim aqui que tá acontecendo. Foi nesse sentido, mas a questão de sintomas. Eu não tive aqueles sintomas de filme de sessão da tarde, da pessoa vomitando muito, nada do tipo. E de repente dá um estalo, né? Estou grávida. Estou grávida. Não teve isso. Você teve? Não, o meu foi muito similar também. Eu também enjoo, assim, eu praticamente não tive. Eu tinha um leve enjoo, assim, de manhã cedo. E daí, meu obstetra já tinha me dado a dica. Abri o olho, já pega uma coisinha seca, uma bolachinha, água e sal. Come a bolachinha, que daí já dá uma reduzida no enjoo. Então, eu fazia isso, ficava ótima. Assim, eu passei mal 2 dias só, assim, por causa de enjoo. Então, foi muito tranquilo. E a mesma coisa, meu foi o seio. Meu peito ficou gigante, assim, parece que veio positivo e o peito fez tuque. Doía muito, 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 tava muito sensível. Tanto que eu andava de carro segurando, assim, o seio, porque passava num buraco, alguma coisa, doía demais, era muito desconfortável. E foi só, assim, foi muito tranquilo. Tanto que daí a gente entra um pouco até nessa neura, né? Porque não tinha enjoo, não tinha muito sintoma. Eu ficava, será que tá tudo bem com o bebê? Exatamente. Meu Deus, eu não tô sentindo nada. Então eu ficava feliz quando eu tava enjoada, porque daí eu sabia que tinha um bebezinho aqui dentro e que tava tudo certo. É uma loucura, assim, cabeça de grávida é uma loucura. Ou fora que às vezes eu me perguntava, será que eu tô grávida mesmo? Será que aí eu abri o beta de novo? Não, é positivo mesmo. Porque é muito, né? E vocês tiveram cólica, sangramento no comecinho? Não? Eu tive cólica. Cólica foi uma coisa que eu tive bastante. E daí eu já tinha estudado, já tinha visto que era normal. Conversei com o meu obstetra, ele falou que tranquilo. Claro, ele falou, se tiver algum sangramento, vai na emergência, procura um acompanhamento. Mas eu tive bastante cólica, assim. Até teve uma madrugada, acho que era perto do ano novo. E eu tive uma cólica bem, bem dolorida, assim, doeu bastante. Ali eu fiquei muito assustada, mas eu não cheguei a ter sangramento. Foi só essa cólicazinha chata mesmo. Que bom. Eu tive pouca cólica, sim, mas é aquela coisa, por ser bariátrica, às vezes tem alguns tipos de alimentos que dão cólica. Então, eu ficava sempre na dúvida, é bariátrico ou é a gravidez? O que é? Mas também foram poucas vezes e também não tive nenhum sangramento, mas eu ficava muito noiada com isso. Então, toda vez que eu ia do banheiro fazer xixi, eu ficava olhando. Olha a tá calcinha, né? Olha o papel. Tá tudo certo, tá, não tem sangramento, tá tudo bem. Ainda mais porque esse meu medo, de verdade, eu acho que ele perdurou
perdurou até o 5º, 6º mês. Então, assim, eu fiquei com muito medo de acontecer alguma coisa. Então, eu ficava nessa noia, assim, né? Mas não cheguei a ter nada. Eu tive pouco enjoo também, tive um pouco de cólica, só que eu tive um sangramento, e aí eu me identifiquei muito com o que a Dani estava falando antes, de que assim, olha, existe um exercício para cada pessoa, individualizado, procura um profissional, porque desde a bariátrica, eu tinha uma rotina de exercício físico bem intensa, assim, eu ia pra academia, musculação, tudo, e aí engravidei, falei, bom, vou continuar, tá tudo bem na gravidez, né? E aí fiz ali meu exercício, tudo, e aí tive um pouco depois um sangramento, não tinha relação direta nenhuma com o exercício, mas aí comecei a ter sangramento, fui olhar no ultrassom, tive uma areazinha de descolamento, então aí a gente precisa de um certo repouso, né? Então aí desacelerei um pouquinho, só que isso depois, assim, a médio prazo na gestação, me fez parar, porque eu falei, bom, agora eu tô morrendo de medo, não vou fazer nada, ficava só usando a progesterona e não querendo fazer nada, e aí passou, o hematoma foi embora, já acabou o período da progesterona, tudo desenvolveu bem, só que eu não voltei a fazer nenhuma atividade física, porque a gente fica com medo e aí a gente vai travando, né? Então, com certeza, ter o acompanhamento específico nesse momento, por exemplo, faria muita diferença, né? Para poder passar mais tranquila. Esses tempos agora eu conversei, que fui na consulta com a obstetra, e aí, toda vez ela você precisa procurar, você precisa fazer, você não vai atrás, vamos fazer, vou te ajudar e tudo mais. E eu, não, vou fazer, mas tá corrido, não sei o que lá, daqui a pouco eu faço e tal. Aí eu falei, teve uma hora da consulta que eu falei, uma hora eu acho que eu vou acabar precisando. Ela, acabar precisando? Não, você precisa desde o dia que eu te falei que você precisava fazer. Mas, realmente, então, tem alguns sintomas ali no começo que assustam mesmo, né? E tem algumas coisas que a gente pode fazer nessa fase para tentar contornar, imagino também, né, Dani? Sim, tem. E é justamente isso, a atividade. Eu tava falando essa semana com uma paciente, o que é que a gente não pode deixar de fazer na vida? A gente pode parar de comer saudável por um tempo, depois volta. A gente pode parar de dormir bem por um tempo, depois volta. Mas se a gente parar de fazer atividade física por um tempo, isso não volta. Isso não volta. A gente já sabe, já está bem estabelecido em todas as fases da vida. Sono, alimentação e atividade física é o que faz a vida girar, a vida ser boa, ser saudável. Das 3, a atividade física a gente não recupera. E é todo santo dia. Não é todo santo dia. São 150 minutos semanais. Mas não são 150 minutos hoje e amanhã eu não faço mais nada. São 30 minutos hoje, 30 minutos amanhã, 30 minutos depois de amanhã. Eu não posso fazer 1 hora hoje e amanhã eu não fazer nada. Não. 30 minutos hoje. Se eu fizer 1 hora hoje, é meia hora amanhã. Se eu fizer 1 hora amanhã, é meia hora amanhã. Se eu fizer 1 hora, é meia hora por dia, no mínimo. E não, um dia não equivale ao outro. É todo dia um pouquinho. Se eu comer saudável hoje e não comer amanhã, tudo bem. Depois de amanhã eu ajusto. Eu consigo equilibrar. O sono eu consigo recuperar. Atividade física não, infelizmente. Infelizmente, porque eu também gostaria. Mas não. E a gente consegue, com a atividade física, evitar uma série de coisas. Respiratória, cardiorrespiratória, do fígado, do rim, da musculatura, de tudo. Tudo do nosso corpo, cerebral, intestinal. O nosso corpo só funciona bem se a gente tiver atividade física. Por quê? Porque vida é movimento. Vida é movimento o tempo todo. Se a gente estiver vegetando, a gente está em movimento. O nosso corpo está se movimentando. Então, gente, atividade física é tudo. E existe atividade certa para todo mundo. E tem benefícios para o bebê? O tempo inteiro. A gestante fazer? O tempo inteiro. Meu mestrado... Lá em 2007, a gente fez atividade física do assoalho pélvico para mulheres gestantes. E a gente fez ultrassom
para ver se afetava. A gente sabia que não afetava negativamente, mas se afetava positivamente o bebê. E a gente viu que não só que era recomendado, a gente viu que era recomendado o exercício físico que afetava muito positivamente. Ele aumentava não só a circulação das artérias uterinas, mas ele aumentava de maneira de oxigenação a circulação na artéria cerebral e nas artérias centrais do feto. Não só uterinas, mas as artérias centrais do feto, a circulação do assoalho pélvico. A mulher fazendo exercício somente de assoalho pélvico. Ela não tinha outro tipo de atividade a não ser contração de assoalho pélvico. Então, o bebê, ele é afetado positivamente com exercícios simples na região pélvica. Interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que é só a mulher, né, que vai receber o benefício do exercício físico, mas não, o bebê também. Que legal. A gente podia dizer, não, aumenta a circulação, mas é a circulação que tá sem oxigênio, que tá com gás carbônico, ou que tira nutrientes. Não, o aporte de oxigênio e de nutrientes para o bebê que aumenta com essa atividade física. E você falou um pouquinho dessa questão do assoalho pélvico, né, dos exercícios. A gente ouve muito falar de que, preparo para o parto, vamos focar no assoalho pélvico. Então, as pessoas tendem a pensar nisso lá mais para frente, quando tá perto do bebê nascer. E não desde o início, como seria, né, o ideal. No primeiro trimestre, assim, você vê alguma coisa que ela já pode ir pensando ou ir procurando, tentando fazer relacionado ao assoalho pélvico, ou algum sinal de alerta, perda urinária, dor, alguma coisa nesse sentido, para falar, não, então esse caso é melhor a gente acompanhar mais de perto desde mais cedo e não só mais para frente? Meu lema, como fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, é que a mulher não precisa ter sintomas para procurar fisioterapia. Uhum. Se a mulher tem assoalho pélvico, ela precisa se consultar com o fisioterapeuta. Por quê? Ela faz xixi, ela faz cocô, ela se movimenta, ela tá em pé, ela respira, então ela usa assoalho pélvico. Uhum. Se ela usa assoalho pélvico, vamos saber se quando ela faz xixi, quando ela faz cocô, quando ela respira, quando ela se movimenta, esse assoalho pélvico está funcionando corretamente. Uhum. Mas eu não perco xixi. Mas eu não tenho dor na relação. Mas eu não tô grávida. Para mim é normal. Mas o seu normal é o recomendado pelas sociedades internacionais? Uhum. A posição que você faz xixi, o seu fluxo de xixi, a sua consistência de fezes, a posição que você faz cocô, a frequência que você faz xixi ou que você faz cocô, tudo isso é o recomendado pelas sociedades internacionais? Não sei. Por quê? Porque isso a gente não sai comentando em mesa de bar. A gente não comenta em casa, a gente faz dentro do vaso sanitário, fechado. Ou se a gente tá tendo uma relação sexual com o marido, a gente também não comenta com o marido. E com a outra você fazia assim? Ou você... A gente não comenta. E isso é um comentário que a gente faz com um profissional de saúde. E é o profissional de saúde que vai nas sociedades internacionais e colhe esses dados para saber o que é recomendado. Não o que é normal ou anormal, mas o que é recomendado. E aí sim a gente consegue ter parâmetro do que é normal para mim ou o que é recomendado para se ter dentro do parâmetro, dentro das curvas que a gente fala. E aí você pode dizer se aí eu tô sintomática ou não. Porque às vezes o meu normal de fazer xixi não é o recomendado. E aí eu posso, no futuro, ter um sintoma que vai me causar desconforto, dor ou algum problema. E isso, antes da gestação, pode ser um fator de risco. Associado aos hormônios, que engravidou, boom de hormônio. E o hormônio, ele não diz assim, eu vou só para aquele lugar para facilitar a adaptação naquele lugar. Não, ele está em todo canto. Ele está na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, ele está na musculatura lisa do intestino, ele está na musculatura estriada esquelética do braço, da perna, mas também do assoalho pélvico. E aí ele deixa a musculatura frouxa.
associada à mudança de postura que o assoalho pélvico sofre, associado ao aumento de peso, de sobrecarga que tem do útero, do bebê, do líquido amniótico, da placenta, que vai aumentando ao longo do tempo. Mas ao padrão de comportamento que essa mulher tinha, que não era o adequado, o recomendado. E aí? Ela vai ter sintomas? Ai, na gravidez eu não tive sintoma. Mas depois da gravidez ela vai ter. Não necessariamente no pós-parto. Mas com o passar do tempo, com alteração hormonal no futuro, na menopausa, ou no pós-menopausa tardio, ela vai ter em algum momento, se isso não for consertado o mais precoce possível, porque profissional de saúde trabalha com prevenção. A gente não quer curativo e reabilitativo, a gente quer preventivo. Então, vamos prevenir o mais rápido possível. Então, vamos lá, faz uma consulta, ajusta as coisas para não ter que remediar. Então, só isso. Só fazer antes, só sinal de alerta. Tem, não tem? Tá ótimo. Uma vez por ano. Vai no médico uma vez por ano. Exato. Vai na físio, faz a consulta, vê se tá tudo bem. Até porque muitas coisas, às vezes, vão caindo meio que na rotina e você acaba não percebendo, né? Então... Eu já sinto isso, é normal. É aquela coisa, pra mim é normal. É igual a mulher que tem endometriose, que às vezes fala, não, eu tenho muita cólica, mas isso na minha família todo mundo tem, sempre foi assim. Mas não é normal, não é pra você ter essa cólica toda, a gente tem que avaliar. Então é a mesma coisa, né? Até eu, falando por mim, assim, depois que eu fiz a cirurgia, que eu tive a perda de peso, eu notei mudança no fluxo urinário, é uma coisa assim, impressionante. Eu falei, gente, eu fazia xixi desse jeito antes e agora eu faço assim, normal, assim. E aí você começa a perceber de que não, aquilo realmente não era normal. Mas é porque eu não passei por uma avaliação especializada pra pessoa chegar e falar, olha, Camila, realmente tá afetando nisso aqui, você precisa fazer isso, aquilo, né? Então faz muita diferença. E você falou da questão dos hormônios, durante o tratamento, essa é uma queixa bastante comum também, né? E porque... é um boom. Exatamente. Então, pra quem engravida pós-tratamento, né, ela já vai passar pelos hormônios da gravidez, mas antes disso, ela tem todo aquele boom dos hormônios da estimulação, da progesterona que a gente usa para manutenção ali inicial da gestação, e aí a própria queixa, por exemplo, de mudança de hábito intestinal é bastante comum. Então, se ela já tem essa avaliação, esse acompanhamento, essa orientação, com certeza tende a passar muito mais tranquila por essa fase, né? E tem uma coisa que a Júlia pode falar com propriedade. Quantas vezes eu mexi no seu assoalho pélvico, Júlia? Nossa, foram pouquíssimas vezes. Isso foi muito diferente, porque a fisiopélvica que eu tinha feito anteriormente para dor na relação, todas as sessões era uma massagem direto, soltava as faces, então realmente mexia lá dentro, além dos exercícios. Daí quando eu fui na primeira sessão com a Dani, já foi muito diferente a avaliação, porque ela me olhou dos pés à cabeça. Tipo, ela olhava a minha coluna, ela falava, vai, faz movimento, vai pra frente, vai pra trás, levanta uma perna, e eu na minha cabeça pensando, gente, o que isso tem a ver? Será que eu vim no lugar certo? Mas beleza, fui fazendo os movimentos que ela pedia. Ela chegou com a minha ficha de avaliação, e ela, esse movimento aqui, a coluna tem não sei o quê. E daí ela me explicou, Júlia, a gestação, claro, tem o assoalho pélvico, mas é o teu corpo inteiro. A tua barriga vai sobrecarregar a tua coluna, vai ter ali a inclinação, vai fazer uma lordose maior, os pés, o arco do pé fica plano. E ela me explicou tudo, e eu fiquei, gente, é muita coisa. Tipo, não é só a barriga, não é só o assoalho pélvico, é muita coisa. E realmente a gente faz, assim, exercícios que às vezes parece, sei lá, de abdômen, de mobilidade, e não parece, sei lá, especificamente para o assoalho pélvico, porque realmente, como a Dani falou, não tem a massagem, e faz muita diferença, gente. Eu tive perda de urina bem no inicinho, no primeiro trimestre eu comecei a ter perda de urina, e eu falo assim, parece que tira com a mão, assim, porque parou agora que eu tô com barrigão, não tenho mais perda de urina, espirro, tuço e tá tudo ótimo. E é legal você falar isso também, porque eu tenho certeza que as pessoas tendem a imaginar a fisiopélvica desse jeito mesmo, né? E aí a gente ainda fala, não, você tem que levar um acompanhante. A pessoa fala, o quê? Vou levar uma pessoa pra ficar lá assistir? Não vou, não, né? E na verdade não é assim, né? Exato. É um olhar muito maior, porque é muito isso que você pontou, Dani, que eu acho muito importante, assim, de que a gente tem que ter um olhar muito mais preventivo do que curativo, né?
É que isso hoje acho que está sendo muito mais discutido, porque até então, ainda mais falando como médica, assim, na medicina é tudo muito curativo, né? A gente aprende muito diagnóstico e tratamento, mas a gente não aprende tanto a prevenção. Então, isso está se transformando um pouco mais agora, diferente de outras especialidades, a físio, nutrição, que eu vejo que já, nesse sentido, já tem um olhar muito mais amplo para a prevenção, mais do que só para o tratamento, né? Então, dentro da físio, com certeza. E aí, você entrou num ponto que eu ia perguntar também, porque a gente falou um pouquinho das mudanças do primeiro trimestre, e aí, pelo menos pela minha experiência, pelo que eu já conversei com outras pessoas, é como se fosse assim, o primeiro trimestre você tá se adaptando, então você tem enjoo, tem tudo, é meio mais difícil. O segundo é o paraíso, parece que você não tá nem grávida, você não sente nada, não tem nada. E aí no terceiro a barriga começa a pesar, a posição vai começando a mudar e tudo, né? Então o segundo trimestre ele tende a passar, pelo menos na minha percepção, um pouco mais tranquilo, mas a gente acaba já notando um pouco dessas mudanças, né? Dessa mudança postural e tudo. E tem alguma coisa, assim, primeiro, que vocês notaram de muita diferença no segundo trimestre ou não? Foi só mais pra frente? Eu acho que o meu foi mais pra frente mesmo. O segundo trimestre foi muito mais tranquilo. Foi, acho que, o trimestre que foi mais... Que eu não tinha mais tanto medo, então que eu contava mais pras pessoas. Que eu voltei... Porque, assim, no primeiro trimestre, eu tentei desacelerar também um pouquinho, né? Então, não, tá, vamos aqui se cuidar. No segundo trimestre, não, tá tudo tranquilo já. Agora já tô bem. Aí, no terceiro trimestre, que foi que a barriga deu boom, né? Que assim, que até então nem parecia. Eu ficava até triste, né? Que as pessoas falavam, nossa, você nem parece que você tá grávida. Eu tô. Eu quero que as pessoas saibam. Dá uma coisa ruim isso, não dá? Nossa, dá muito nossa, ruim. mas você nem parece. Nossa, mas eu fiquei muito triste, assim. Eu lembro até que eu fui numa loja de roupa, que eu queria comprar um vestido pro chá de fraldas, né, assim. Aí chegou uma moça, eu também vou no chá de fraldas, eu sou convidada e tal. Eu sou a grávida. Eu não quero comprar a mesma roupa que essa moça. Eu quero ser diferente. Enfim, então foi um momento mais tranquilo. Aí no terceiro trimestre que aí começou tudo, que agora tá vindo tudo, que você sente a barrigão, que aí sente chutar, aí sente encavalar, aí você tem mais dificuldade pra dormir, porque a barriga, enfim. Mas o segundo trimestre foi bem tranquilo. O meu segundo, ele foi tranquilo, mas daí eu acho que entra um pouco a questão hormonal e também psicológica, que o meu médico me falou, não, aproveita, tá entrando na lua de mel da gestação. E eu também demorei bastante pra ter barriga, e daí eu comecei com aquela neura. Não tenho barriga, eu ainda não senti o bebê mexendo no inicinho do segundo tri, eu não tinha mais enjoo. Então, eu fiquei numa neura de, meu Deus, tem coisa errada. Ai, que saudade dos enjoos. Ai, que saudade do seio doendo. Então, pra mim, foi bem difícil emocionalmente. Eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a ficar preocupada. E daí, foi bem desafiador nesse sentido. Mas, fisicamente, eu acho que foi bom. Realmente, o segundo é mais tranquilo, né, do que o primeiro e o terceiro. Mas, emocionalmente, pra mim, foi mais desafiador. E daí, no terceiro, não. No terceiro, eu comecei já a curtir, já senti ele mexendo, ele chutando. Ele tava com peso maior, então era mais fácil de sentir. E eu, acho que porque eu fiz, né, exercício, fiz a fisiopélvica, eu não tô enfrentando tantos desafios físicos, assim, de dor, de desconforto. Eu tô conseguindo dormir super bem, consigo várias posições pra deitar. Então, esse quesito, assim, pra mim, ainda tá bem tranquilo e espero que siga. Mas é porque foi um processo que você fez desde o início, Desde o início, né? Desde antes, assim, da gestação. Tipo, academia, exercício físico eu já praticava anos antes. Então, no que eu engravidei, conversei com o médico, ele me autorizou a seguir. Então, eu segui sempre com exercício, com acompanhamento. Eu faço com personal. Então, eu tinha um acompanhamento ali específico. Então, eu pude seguir mais tranquila, né? E valeu a pena. E tem alguma orientação que a gente pode passar, por exemplo, para quando a gente começa a perceber essas mudanças de postura? Então, por exemplo, hoje eu percebo, eu não sou uma paciente exemplar, viu? Já vou falar aqui. Um monte de coisa que eu falo que tem que fazer, mas eu não faço. Então, assim, eu percebo, por exemplo, que às vezes eu fico na mesma posição, eu levanto, começo a ter dor lombar, pela posição que você ficou, que não prestou atenção e tudo mais. Então, tem alguma orientação que a gente pode dar? Lógico, depois de uma avaliação individualizada, tudo vai ser muito mais direcionado. Mas, de forma geral, assim, alguma orientação que a gente possa dar para essas mudanças dessa fase, para mudança de sentir o peso da barriga, da mudança da postura e tudo mais? Principalmente essa vontade que a gente tem de que as pessoas vejam a barriga,
logo, quando a gente engravida, a gente coloca a barriga para frente. Então, essa anteriorização da pelve aumenta a lordose. E aí, a gente já deixa o abdômen mais frouxo, mais mole. E isso, além de forçar a coluna, a gente amolece esse abdômen e tende a deixar essa barriga em avental, essa barriga solta. Então, encaixar a barriga, mesmo que as pessoas não vejam que a gente está grávida, é muito importante para a gente manter essa postura, manter a coluna no lugar, manter esse abdômen funcional, que é postura, que é vísceras no lugar, que é respiração funcionando e a gente conseguindo se locomover, além de respirando e evacuando adequadamente. Grávida não deixa de fazer nenhuma dessas coisas. E se a gente deseja um parto via vaginal, esse abdômen vai estar funcional para o parto via vaginal. E depois que esse bebê nascer, independente da via de nascimento, esse abdômen volta mais rápido, porque ele não ficou molengo durante a gestação. Então, manter a postura significa a gente também voltar à nossa forma mais rápido no pós-parto. Então, ninguém vai ver a barriga por um tempo, mas eu volto à minha forma mais rápido. Mas em relação a manter, a diminuir as dores por posturas viciantes, digamos assim, vira movimento. É movimentar-se. Movimentar-se o maior número de vezes possíveis. Então, mudar a postura sempre que lembrar. E eu achei muito interessante você falar dessa questão do pós-parto, porque a gente foca muito de que, assim, a gestação vai mudar muito o corpo, o parto vai demandar muito do corpo, mas e o pós, né? Tem todo um puerpério que a gente tem todas as outras mudanças, além das hormonais mais físicas também, e que esse corpo tem que retomar, né? E às vezes a gente não para pensar nisso. A gente acha, eu tô no seu time já, que assim, a gente acha que a gente é super heroína. Não, uma semaninha, tá bom, depois já volta ao normal, acho que é porque a gente nunca teve, aí a gente tá achando que vai ser assim. Eu falei pra uma paciente esses dias, ela, quanto tempo você vai ficar afastada? Eu falei, olha, a ideia é até ele ter uns 2 meses, ali 3 meses, e depois eu vou voltar. Ela, o quê? Eu falei, vamos ver como vai ser a vida real, né? Mas, então a gente não olha muito mesmo pra essa questão do pós-parto, mas depois eu até quero chegar um pouquinho nesse assunto também, mas tem cuidados específicos pra essa fase, né? Então, tanto do preparo pro parto, mas pra recuperação pós-parto também, né? Sim, tem. E já está comprovado, vários estudos comprovaram que quem faz fisioterapia durante a gestação tem um retorno pós-parto muito mais rápido e uma habilidade nesse retorno muito melhor. Então, a mulher consegue estar mais ágil e estar mais apta a cuidar melhor desse bebê, que depende 100% dessa mulher. É fazer físio, não importa como você vai fazer, você precisa fazer. Não tô puxando a sardinha pra cima de mim, mas tô puxando a sardinha pra cima da mulher, de se cuidar mesmo. Não é à toa que eu sou apaixonada por isso. Preciso de dinheiro, mas se eu pudesse, eu fazia sem dinheiro mesmo, porque eu sou apaixonada pela área que eu escolhi, e eu acho que é cuidado de verdade, de amor, de coração, porque eu só vejo coisas boas. Com certeza. E eu ainda tô um pouquinho mais atrasada não, né? Minha idade gestacional ainda é um pouquinho menor que a de vocês, mas então não olhei muito para essa parte ainda, deveria, mas vocês já pensaram em algum preparo específico pro parto? Você sei que já que você tá exemplar. Nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a Júlia. Não é? Eu tenho 6 semanas pra ser igual a Júlia. 6 não, 8. E vocês já começaram, você já que pensou em alguma coisa assim de preparo, foi atrás de algo nesse sentido? Então, eu tô fazendo a fisioterapia pélvica também, isso já faz... eu acho que eu comecei lá pela 30ª semana, se eu não me engano. Comecei um pouco tardiamente, sim, mas pelo menos comecei. Nunca é tarde. Isso aí. Porque eu quero ter parto natural, né? Então, é algo que... A gente estava até conversando antes de começar aqui, que eu quero, então eu vou tentar me preparar. Porém, se lá na hora...
olha, não vai dar para fazer o parto natural, vai ser cesárea sem problema nenhum, mas pelo menos é aquilo, né? Esperar o bebê dar sinais de que ele tá pronto, então começar o trabalho de parto, não conseguiu fazer o parto natural sem problema nenhum, parte para cesárea. O importante é nascer, estar tudo bem. Mas eu tô indo atrás disso exatamente para tentar me preparar o máximo possível, porque para ser porque assim, eu acredito que até porque tudo que a gente tá conversando aqui não é só benefício para a mãe, mas também para o bebê. Então, para ela nascer de uma maneira mais calma, mais tranquila. Então, é isso que eu tô fazendo por enquanto. Já recebi pacientes com 38 semanas e pariram lindamente. Ai, Olha, bom que bom, saber. né? Não existe um mínimo e não existe um máximo de consultas. A gente consegue se preparar com o que a gente tem. Já atendi pacientes no leito, internada para parir, e pariram. Então, a gente consegue conhecer previamente a mulher e preparar, a gente consegue não conhecer a mulher e preparar. Então, não tem isso, nunca é tarde, sempre dá para se preparar. É claro que com antecedência, o preparo é muito mais específico, o preparo é muito mais elaborado, mas nunca é tarde. Conheceu fisioterapia agora, sobre que tem fisioterapia para a gestação, fisioterapia para o parto, fisioterapia para o pós-parto, o que é que você desenha na sua cabeça? Vai atrás. Vai atrás. Fisioterapia em obstetrícia é isso. Preparo para a gravidez, preparo para o parto, preparo para o pós-parto. Você está pensando em engravidar? Você já está grávida? Você está parindo? Você já pariu? Não importa. É obstetrícia. E tem alguma coisa específica, assim, para essa fase do preparo para o parto? Tem muita coisa específica. Tem respiração, tem movimentos, tem posturas, tem exercícios, não só movimentos, mas exercícios específicos. Então, dentro da fisioterapia, a mulher que quer o preparo para o parto tem algumas coisas a mais que a gente acrescenta diferente. Aí a mulher quer só o preparo para a gestação, a gente não inclui essas outras coisas. Entendi. E a parte do pós-parto, assim, a gente sabe, né, que é importante, como a gente estava falando, desse cuidado também. E o que a mulher pode adotar de cuidados para recuperação pós-parto, a diferença na recuperação entre um parto normal e um parto vaginal e uma cesárea, que a gente pode deixar de orientação para quem está nessa fase? A primeira diferença é a mobilidade. Uma cesárea, ela só levanta com 6 horas. O parto via vaginal, ela já levanta, já vai para a cama. Então, ela sai da onde ela pariu, não importa se foi no chuveiro, na banqueta, e ela vai se deitar e ela toma banho assim que ela pariu. Mas a instabilidade hemodinâmica ainda existe e o risco, apesar de ser menor, ele ainda existe de hemorragia pós-parto. Mas com 6 horas a gente já começa a atuar independente da via de nascimento. Com o parto via vaginal, a gente já começa com mobilizações maiores com essa mulher, então com exercícios mais específicos. Então a gente já consegue fazer um abdominal específico, a gente consegue fazer exercícios de ponte, um movimento de membro superior amplos, membros inferiores amplos, um parto via cesárea, via abdominal a gente não consegue. Via vaginal, sim. Cesárea, não. Então, a gente já começa com exercícios mais lentos, mais restritos no leito, com cuidado com esse mexido todo, porque foi uma cirurgia de médio porte. Então, a instabilidade maior acontece nesse caso. Mas dá para fazer exercícios. Então, os exercícios são mais parados, são mais isométricos, não tem amplos movimentos. Mas são exercícios que a gente faz, sim, com essa mulher. Então, a gente já atua com 6 horas após o nascimento de bebê. Que legal, né? Bem precoce, Bem mesmo precoce. na cesárea, né? E o preparo para amamentação entra nesse preparo desde antes também? Entra no preparo desde antes, primeiro com informação, mas já está bem preconizado que não há manipulação de mama, mas no máximo uma avaliação desse mamilo, mas sem manipulação de mama, e depois sempre postura, pega e adequação de
bebê, de como vai estar esse posicionamento de bebê e de mãe. Que legal. Aí a gente evita todos os desconfortos e possíveis problemas que possam haver com a amamentação, simplesmente com o acompanhamento da fisioterapia. Até porque antes tinha muito essa conversa dessa questão da manipulação do mamilo, né? Você tem que fazer, dependendo do tipo de mamilo, o exercício de um jeito, do outro. E aí, coitado, passava a gravidez inteira passando por aquilo tudo. E hoje a gente eu passei vê que por não toda essa fase de que precisa. pode, não pode, vai, não vai pro sol, não vem pro sol, Nossa, laser antes, laser não sei o que. E a gente já sabe que não mais nessa, nem toca aqui. Tem muita criança, né? Até hoje, eu tô em alguns grupos de gestante que a gente troca experiências, as meninas falam, passa bucha. Eu falo, gente, Nossa coitado. Senhora. Gente, eu já ouvi isso também. Ainda tá assim, nessa. Ainda tem gente que acredita nisso, assim, Tem e fala como se 20 fosse uma anos já verdade absoluta. que a bucha já foi comprovada que não não funciona. faz. Nossa, gente, nem tenho coragem, bucha não. Também não ia ter, mas as meninas falam assim, como se fosse uma verdade. Não tem que passar bucha pra calejar e não sei o que. Meu Deus do céu, uma mamila, como é que a gente vai Vou te calejar apresentar uma mamilo? pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta. E o tapping? Eu não sei se Taping, é taping. Realmente faz bem, é bom ou não tem nenhuma comprovação? Porque é aquela coisa que a gente fica também preocupada, né? Porque eu tive muito excesso de pele por conta da bariátrica, inclusive não fiz nenhuma cirurgia restauradora pensando na gestação que eu queria ter, mas eu fico pensando, e aí, na hora de voltar, como é que vai ser? Será que o taping ajuda? O taping é o meu xodó. Tanto que então eu fui fazer pós-doutorado justamente para achar a resposta dele. A verdade é que ele é um conforto, mas ele resolve 2 centímetros, nem 3. Os 2 dedos têm 3 centímetros. Ele resolve 2 centímetros abaixo da pele. O que é que a gente consegue fazer? Avaliar essa mulher, e diferente de uma cirurgia plástica, por exemplo, que ele é aplicado dentro do centro cirúrgico, e que numa cirurgia plástica a gente tem todo o descolamento de pele, repuxa a pele e costura ela novamente. E para haver uma recuperação disso, a pele ela precisa se colar novamente com fáscia. Então, se não colar, vai haver um espaço ali, um acúmulo de líquido. Então, precisa usar cinta nesse momento, porque precisa apertar essa pele com a fáscia para que ela cole novamente e não tenha líquido ali. Então, o taping ajuda essa compressão junto com a cinta para que não tenha líquido. Na cesárea, há um leve descolamento e não tem esse repuxo de pele. Se a gente colocar um taping ali, eu vou inibir o funcionamento da musculatura, que ela já tá assim. E eu quero que essa musculatura funcione. Músculo é inteligente. Se eu disser, eu tô funcionando por você, ele não vai fazer nada, ele vai economizar energia. E quanto mais tempo eu estiver funcionando por ele, mais tempo ele vai economizar energia. E depois, quando eu quiser que ele funcione, ele vai dizer, eu tô numa boa aqui. Funciona, amigo? Eu tô numa boa. Ele vai demorar mais ainda. Então, eu não vou usar o taping para ele fazer cinta. Porque se eu usar o taping para ele fazer cinta, como ele faz na cirurgia de abdominoplastia, eu vou deixar esse músculo inativo. E o que é que a fisioterapia faz? Bora, músculo! Começa a funcionar agora. Porque se você não funcionar, amigo, você vai demorar. E a fisioterapia vai estar ali a partir de 6 horas, mandando ele funcionar. E aí você faz assim, funciona! E a barriga, depois do parto, ela não funciona. E ela treme, mas ela não entra. E a gente vai estar estimulando ela o tempo todo a funcionar. Mas, se a barriga, que quando a gente para, ela fica por volta de 5 meses, aquele tamanhão, e ela está incomodando, pesada, muito flácida, eu posso colocar um taping de um jeito, eu posso colocar um tape do outro, dependendo do sintoma, da textura que o fisioterapeuta sentiu. Mas eu não coloco esse taping do mesmo jeito que eu coloco no abdominoplastia, na mesma hora. Eu espero ter um leve acomodação desse edema, acomodação desse útero que está ali grandão, esse útero precisa acomodar.
Essa musculatura precisa voltar um pouquinho. Então, eu espero 3 dias, 2, 3 dias. E aí, na primeira avaliação com 6 horas, eu vi como é que estava isso. Com 2, 3 dias, eu volto e vejo qual tipo de taping que eu vou colocar. Se é o taping para a flacidez muscular ou de pele, se é um taping para dar conforto a essa mulher, ou se é um taping para estimular a circulação, porque essa mulher está inchada, está com edema. Então, eu preciso avaliar. Não adianta a mulher chegar e dizer assim, eu já vou parir amanhã, então eu quero já fechar o taping hoje. E se ela não precisar, ela vai fechar o taping por quê? Porque é moda? Porque tá todo mundo colocando? E existem vários tipos, né? Achei que só tinha um. Tem assim. vários tipos. Que legal. Além de ter vários tipos, na abdominoplastia a gente coloca o taping até o peito. No parto, no pós-parto, a gente coloca o taping até o umbigo. Por quê? Quando o bebê vai mamar, ele precisa ter contato com a barriga da mãe. E se ela tiver de taping? A mãe não vai sentir bebê não vai sentir mãe, vai sentir adesivo. Então, tem certas coisas que são parecidas, mas não são. Então, não é todo fisioterapeuta que sabe colocar taping no pós-parto. Muito legal. Precisa de avaliação. Ele é bom, mas depende pra quê. Da indicação, né? Bom, e aí eu queria perguntar para vocês, deixar vocês à vontade para contarem, assim, da experiência, do que mais marcou vocês durante a experiência da gestação, as expectativas para o parto, pós-parto, e deixar uma mensagem final para quem acompanhou a gente, tá ouvindo a gente até agora. Eu gostei muito de poder compartilhar aqui com vocês. Também adquirir mais conhecimento ainda, que assim, às vezes a gente sabe tantas áreas, só que sempre tem algo mais pra gente aprender, né? E gostei muito, obrigada, você me confortou de dizer que nunca é tarde pra começar, então eu fico feliz. Não é? Eu também fiquei tranquila. Saber que eu achei que eu tava... É a culpa, né? A culpa que a mulher sente a vida inteira e acompanha a gente. Mas é aquilo que eu falei, eu senti uma frustração no começo, não uma frustração, mas um peso de não conseguir engravidar. Então, por mais que tenha sido pouco tempo que eu fiquei tentando, ainda assim teve negativos, então foi algo que pesou emocionalmente. Depois o medo da gestação não evoluir, e é aquilo que o conhecimento, ele é maravilhoso, mas às vezes ele te pega, né? Então eu pensava em todas as coisas que poderiam dar errado, todo o ultrassom eu também ficava muito tensa. Eu falava, gente, toda ida ao banheiro eu ficava tensa, assim, que será que tá tudo certo? Você falou depois que teve, que demorou pra sentir, mexer, eu também, depois que você falou, me veio. E aí eu via outras pessoas, mas eu comecei a sentir com 17 semanas, como assim? Eu tô com 24 e não senti ainda, sabe? Então, a mulher, ela carrega um peso, né? Carrega uma culpa, uma responsabilidade sempre. Antes de ser mãe, durante a gestação e depois que vai ser mãe. Então, é pro resto da vida. Então, eu fiquei muito feliz de a gente poder compartilhar aqui. E o que eu deixaria mesmo de recado é procurar apoio, procurar ajuda. E nem eu fiquei muito preocupada em fazer algum exercício físico e isso prejudicar. Sendo que se eu tivesse procurado, talvez isso teria me acalmado um pouco. E a parte emocional, ela é crucial. Então, eu acho que é isso, gente. Procurem ajuda de pessoas especializadas, pessoas que sabem do que estão falando, que têm experiência, que isso torna a jornada um pouco mais leve. Maravilha. Ai, gente, então foi muito gostoso estar aqui com vocês, trocando essas experiências. Acho que a gente vê que a gente não tá sozinhas, né? E a maternidade, às vezes, é um pouco solitária. A gente fica, nossa, ninguém entende o que eu tô passando. Então, procurem outras pessoas que estão nessa situação, para ter essa troca de conversa, estar junto com outras gestantes, ter bons profissionais ao lado, assim, que vocês confiem, que vocês acreditem, que entendam vocês, que passem segurança. E acho que, assim, uma dica, se eu pudesse deixar, seria
estudem. O máximo possível foi algo que eu acho que fez muita diferença na minha gestação. Claro, sei que todo mundo tem a sua realidade, seja às vezes questão financeira, não posso pagar o curso do melhor médico porque é muito caro, mas a gente tem muita informação gratuita, tipo, tem podcast, tem Instagram com um monte de informação, médicos maravilhosos que estão lá dando informação gratuita, a Dani tem as rodas, que me ajudou muito. E eu acho que sim, principalmente estudem. E estejam com pessoas também gestantes, pessoas empáticas que entendam a situação de vocês, que a gente possa trocar figurinha, que a gente possa se ajudar. E acho que foi algo assim que fez muita diferença pra mim. Acho que é isso. Com certeza. Até quando você comentou das rodas, se você quiser e puder também falar como elas funcionam, de quanto em quanto tempo, como as pessoas te procuram e vão, né, acompanhar o seu trabalho, as rodas, passar por uma avaliação com você, Dani, ia ser ótimo. Ah, obrigada. As rodas funcionam lá na clínica sempre no primeiro sábado de todo mês. As rodas são gratuitas, porque a minha intenção é essa mesmo, é dar informação. Sem conflito de interesse, como eu falo, né, Ju? Eu falo mesmo, eu digo o que tem que ser, como eu estava dizendo ali. Fala pro povo que vai esperar a hora dela e pronto. E o jeito que vier, se você quiser ir pra cesárea, vai pra cesárea e pronto. Eu sou a favor da cesárea quando ela é necessária, mas se você quer cesárea, vai pra cesárea. Acabou-se. Não é o que eu desejo pra mim. Quando eu engravidei, não queria, mas se tivesse que ser cesárea, a gente vai. Então, o que eu estudei não é isso, mas a gente faz o que a gente acha que é melhor pra gente, porque a gente tem informação. Então, eu estou aqui para dar informação. E o recado que eu queria dar é esse. Busquem informação, mas não é aquela informação que a gente acha em Google ou em qualquer lugar, não. É informação de qualidade. Se certifiquem que o lugar que vocês estão buscando tem profissionais sérios, profissionais que estudam, profissionais que estão comprometidos com o bem-estar de quem eles estão dando essa informação. E se cuidem, porque culpa vocês vão ter sempre. E a parentalidade, ela vem para ensinar a gente que a gente não controla tudo. Então, se livrem desse controle. A gente não controla tudo. Fiquem livres desse controle. Chegou mesmo. Né? E isso vale para todo mundo, assim, em todas as etapas, seja quem tá tentando engravidar, quem tá passando por tratamento, a gente fala muito isso também, né? Que o tratamento traz muita sensação de controlar, de que porque eu tô usando hormônio, eu tô medindo no ultrassom, tô fazendo tudo, mas a gente controla até certo ponto, né? A nossa biologia e as coisas todas que tem que acontecer não estão sob o nosso controle. Quanto antes a gente puder entender e se livrar, se soltar disso, mais tranquila é essa jornada, com certeza, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Trouxeram paz até pro meu coração de gestante mais novinha. E foi um prazer receber vocês aqui. Espero que a gente possa ter outras conversas depois para falar agora da parte do nascimento, do pós-parto, né? Trocar experiência, trocar figurinhas de outras fases da nossa vida. Muito obrigada, viu? Agradeço. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Aproveite e acompanhe o Cefep no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. Te vejo no próximo episódio. Até lá!